O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Esse homem não é o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, de Judas e Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre os seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhe as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados, as redondezas, ensinando palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dami animas cetera tolli. Boa noite, irmãos. Boa noite. Muito bem, irmãos, hoje nós celebramos São João Bosco, o co-padroeiro da nossa arquidiocese de Brasília. Então, para nós, um santo muito caro, bem conhecido. Bem, irmãos, é um fato fundamental na vida de São João Bosco, quando Deus coloca no coração dele a sua obra. E é muito conhecido o fato do sonho que ele teve aos 9 anos, quando no meio do sono ele vê os seus amigos, as pessoas da sua cidade, os jovens, que brigavam, falavam profanações contra Deus, brigavam entre eles, e Cristo aparece para ele e pede a ele: vai, anuncia uma mudança de vida para os seus irmãos. Ele diz: é impossível esses aqui mudarem. Isso aqui não tem jeito, eles estão perdidos. Nem mesmo com a surra eles seriam capazes de mudar. E é onde Cristo diz para João Bosco que aquilo que não se adquire com a ternura, não se adquire com a violência. Ou seja, às vezes nós queremos alcançar as coisas por meio da violência ou por meio de uma repreensão, e na verdade, se não tem afeto, ninguém muda o coração do outro. Então se muda mais com palavras de afeto do que com o peso da mão. Só que ainda João Bosco estava muito confuso ainda, mas que história é essa? E João Bosco diz: aquela a quem a sua mãe lhe ensinou a invocar 3 vezes por dia, é ela que vai lhe ajudar. Depois aparece nesse mesmo sonho a Virgem Maria e se coloca do lado dele. E nesse mesmo sonho ele vê algumas feras, que eram feras selvagens, que aos poucos vão se transformando em feras dóceis. E ele pergunta: mas o que é que está acontecendo aqui? E de novo ele diz: Cristo, aos poucos, aquela quem sua mãe ensinou a invocar, é ela que vai lhe ensinar. Imagine, São Francisco e João Bosco passa a vida inteira tentando descobrir que sonho era esse. E é só no final da vida que ele vai descobrir que era aquela pedagogia de afeto e de educação das coisas do céu que transformavam aquelas feras selvagens, aqueles jovens delinquentes de Torino, em homens de bem. Mas depois tem algumas coisas que me chamam a atenção na vida de João Bosco. Essa frase ele gostava de dizer antes de encontrar as pessoas: Dami animas cetera tolli. Dai-me as almas e tudo mais vos entrego. A única coisa que interessava para ele eram as almas, nada mais. E realmente cada pessoa que ele encontrava, ele pedia: dá-me aquela alma. E depois o Senhor pode me levar inteiro.
Imagine que apostolado é esse, né? Querer almas, querer realmente que ninguém se perca. Certa vez, um jovem que tinha passado pelo oratório de João Bosco, Carlos, que tinha 15 anos, ele, sabendo que estava próximo da morte, pediu para a mãe, mas chama o padre João Bosco para que ele venha atender minha confissão. Mas só que Dom Bosco não estava lá na cidade. Então Dom Bosco mandou avisar, olha, eu não posso chegar aí, não vai dar tempo de chegar, então pede para o vigário poder atender a confissão. E o vigário foi, atendeu a confissão, mas só que esse jovem, depois de um tempo, veio a falecer. E já fazia quase um período do dia que estava morto. Mas São João Bosco foi lá encontrá-lo na casa. E ele encontrou uma pessoa da aldeia que falou, olha, padre, não sei se vai adiantar muito, ele já está morto, já tem mais de 6 horas que ele está morto. Está lá na cama, todo mundo fazendo a visita, consolando a mãe. E ele diz, não, ele está só dormindo. E João Bosco entra no quarto e fala, Carlos, levanta, Carlos, chega, está na hora, levanta. E ele levanta. Só que ele já estava amarrado no pescoço, as mãos já estavam todas amarradas já. E João Bosco ajuda a tirar todos aqueles panos mortuários que estavam ali e bota na cama e diz, mas Carlos, aí Carlos diz para João Bosco, mas que bom que o senhor veio me ver. Eu tive um sonho terrível, eu estava em um lugar pegando chamas e via os demônios vindo me buscar. Que bom que o senhor chegou e eu queria me confessar. Ele diz, sim, João, eu queria me confessar porque eu não falei tudo o que eu precisava dizer para o seu vigário. E assim, o padre João Bosco começa a tirar as coisas da confissão que ele não teve coragem de dizer a outro padre, e ali ele volta à vida, começa a voltar a falar. João Bosco convida os familiares para verem o Carlos, que estava ali vivo, mas depois eles ainda ficaram um tempo só, ele ainda estava frio, e João Bosco perguntou, e aí, você quer subir ou você quer continuar aqui? Ele diz, não, eu quero ir para o céu. E depois ele disse, João Bosco disse para o Carlos, então tá bom, a gente se vê em breve, no paraíso. Ou seja, João Bosco tirou esse menino do inferno. Isto é o desejo de almas. Deus não deixa ninguém se perder. E realmente nós devemos pedir esse amor pelas almas a Deus, para que ninguém que esteja ao nosso lado, os nossos familiares, aqueles que Deus coloca no nosso ambiente de trabalho, aqueles que Deus coloca no nosso ambiente comunitário, não deixar ninguém ir para o inferno, porque não tem coisa mais triste do que o inferno, porque o inferno é a ausência de Deus, o querer amá-lo e não poder mais amá-lo, isso é o inferno. Irmãos, e assim como realmente João Bosco não queria perder ninguém, e a gente precisa pedir essa graça. Mas depois tem uma coisa também da vida de João Bosco que me ajuda muito no ministério, mas na verdade é da mãe dele, não é dele não. Quando no dia da primeira missa de São João Bosco, Dona Margarida, que é uma serva de Deus, disse para ele, João, escute só, se um dia você esquecer da onde você saiu, se você esquecer da pobreza, saiba, eu nunca mais vou olhar na sua cara. Imagine uma mãe dizendo isso para um filho. E realmente, essas palavras da mãe Margarida realmente marcam muito a gente. Porque no meio do ministério a gente pode se perder. Às vezes a gente olha para um padre, né, que se perdeu, um padre que não reza bem a missa, um padre que não vive mais aquilo que prometeu a Deus, a gente fala que desgosto, né? Mas lembra que ninguém se perdeu de um dia para a noite. Na vida matrimonial, na vida sacerdotal, a gente se perde quando vai dando concessões. E quando a gente vê, aquelas pequenas concessões se transformaram em um esquecimento da onde Deus nos chamou para estar. E essa frase de Santa Margarida, ainda não é santa, aliás, já é santa, é serva de Deus, já está no céu, só não é canonizada ainda, realmente nos marca para não esquecer da onde nós saímos e não esquecer o que Deus espera de nós. Isso nos faz ter aquela vigilância para não se perder. Ainda voltando ao Carlos. O Carlos disse bem assim para João Bosco, avise aos meus amigos para serem sinceros na confissão. Porque ele viu o que a falta de sinceridade gerou nele. Quase o inferno.
Também digo para vocês, não deixem de ser sinceros na confissão, que pode ser que a sinceridade te livre do inferno.